sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sicoob Nossa Coop. Eu sou a Alexandra Maia e o tema do vídeo de hoje é os diferenciais do cooperativismo. E sobre esse assunto, quem vai falar conosco é o Fabiano Soares, diretor administrativo e financeiro do Sicoob Nossa Coop. Ele que é graduado em Direito, especialista em gestão de cooperativas de crédito e mestre em administração. Muito obrigada, Fabiano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer, uma satisfação muito grande falar para você e para a série de podcasts aí, Fala Coop. Legal. Bom, Fabiano, a sua trajetória é uma trajetória muito inspiradora. Então, eu acredito que a gente poderia começar a nossa conversa falando sobre a sua trajetória. Você saiu de estagiário, começou como estagiário e hoje é diretor de uma das maiores cooperativas de crédito de Minas Gerais. Você pode falar com a gente um pouquinho sobre isso? Claro, e agradeço aí pela trajetória inspiradora. Bom, na verdade, tudo aconteceu na minha vida de maneira muito natural, né? E sempre com muita ajuda de pessoas que me ajudaram muito. E essas pessoas, eu falo aqui o Conselho de Administração e principalmente na figura do presidente, o professor Alfredo Alves de Oliveira Melo. Bom, eu iniciei minha carreira nos anos 2000, entrei como estagiário numa cooperativa que ainda não era a nossa COP, a cooperativa se chamava Fundacop, era uma cooperativa segmentada, e quando a gente fala de cooperativa segmentada, a gente fala daquela cooperativa que só pode fazer adesão de um determinado público. No caso, essa cooperativa, ela fazia adesão, né? Ela era formada, constituída pelos servidores da Fundação João Pinheiro, aqui do estado de Minas Gerais. Bom, lá fiquei até 2001, quando eu fui efetivado, e aí eu passei para o cargo de auxiliar administrativo nessa cooperativa. Mas em virtude do tamanho da cooperativa e da dificuldade de crescimento, para a gente ter uma ideia, a Fundação João Pinheiro, naquela época, nos anos 2000, ela tinha em torno de 400 ou 300, salvo o melhor juízo, de funcionários, e a gente chegou ali ao ápice. Mas a necessidade de crescimento das cooperativas, a complexidade da legislação, né, e a evolução mesmo, e de mercado, de concorrência, fez com que essa cooperativa perdesse algum fôlego econômico e começou a entrar em algumas dificuldades. Foi aí então que entrou a nossa COP e entrou o professor Alfredo propriamente dito aí na história. O Banco Central, né, recomendou que a cooperativa fosse incorporada para uma outra cooperativa e que buscasse uma identidade entre essas cooperativas. E naquele momento, naquela oportunidade, a Fundação João Pinheiro, que era um polo de pesquisa, ainda é um polo de pesquisa muito importante aqui para o estado de Minas Gerais, nada melhor que a associação com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi criada a nossa COP, né? E a partir daí foi feita a incorporação, e é claro, toda a incorporação gera para a gente uma ansiedade, que é natural, né? Estamos entrando em uma outra empresa, uma outra cultura organizacional. Verdade. Mas eu posso dizer com clareza que foi aí que minha vida mudou. Né? A nossa COP me apoiou em todos os momentos. Naquela oportunidade eu tinha terminado de entrar na faculdade de Direito e tinha dúvidas de como é que ia fazer para custear, enfim. E a nossa COP foi minha parceira, e uma das primeiras situações que foi colocada para mim era: você vai continuar o seu curso, nós vamos ajudá-lo a custear os seus estudos. E aí me formei em Direito, basicamente por volta de 2009, concomitantemente com a minha formação em Direito, eu fui solicitado para mudar de agência, porque, só para que a gente possa entender, quando uma cooperativa normalmente incorpora uma outra cooperativa, aquela cooperativa se torna uma agência da cooperativa que incorporou. Sim. Então, a Fundacop, no caso, se tornou uma agência da nossa COP. Entendi. E eu fiquei como gerente ali, coordenador dessa agência por algum tempo. E depois, eu fui solicitado, me fizeram um convite para que eu fosse para a UFMG, para a sede da agência da nossa COP. Aí um projeto muito maior, um número maior de cooperados. E fui com muita coragem, né? E deu tudo muito certo. Lá, com pouco tempo, eu fui promovido a gerente da agência. Depois, pela minha formação, eu fui promovido também a gerente de recuperação de crédito do jurídico. Na evolução, juntamente com a diretoria, aí eu já tinha uma abertura maior, já estava mais próximo da diretoria, da diretoria da nossa COP naquele momento. E aí fui convidado para me tornar assessor de um diretor administrativo financeiro, que é o professor Rubens Queiroz, uma pessoa da qual eu tenho muita gratidão. Ele me deu a oportunidade, me ensinou muito durante essa trajetória
E aí, com a aposentadoria dele, eu me tornei, então, naquela oportunidade, lá nos anos de 2017, salvo o melhor juízo, diretor administrativo da nossa Copa. Então, foi tudo muito natural, nada planejado, e as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram sendo criadas, e acho que consegui também, dentro dessas oportunidades aí, me preparar também de maneira acadêmica também e profissional também. E graças a Deus deu tudo certo, estamos aqui, estou indo para o meu 3º mandato agora. Que legal, parabéns. Muito obrigado. Bom, e eu gostaria que a gente falasse, já que a gente está falando sobre os diferenciais do cooperativismo, vamos começar falando um pouquinho para as pessoas sobre o que é uma cooperativa de crédito e a sua finalidade? Perfeito. É importante a gente fazer alguma construção teórica, ainda que esse talvez não seja o objetivo, né? A gente está falando para o público em geral. Mas uma cooperativa de crédito, na verdade, é uma instituição de pessoas. É uma instituição formada por pessoas, diferentemente de um banco. Imagine você, o banco, ele é uma sociedade de capital. Verdade. E numa sociedade de capital, os votos, quem define os rumos da instituição, são aqueles que detêm o maior número de ações. Diferentemente de uma cooperativa, por ser de pessoas, cada pessoa um voto. Então, esse é o primeiro diferencial absolutamente fantástico do cooperativismo, democracia. Legal. Você está numa instituição onde você mesmo define os rumos da instituição. Para onde essa cooperativa vai, quais vão ser as áreas de atuação, isso é tudo determinado pelos próprios cooperados. Uma outra situação que é importante também a gente mencionar é a dupla qualidade que tem o cooperado. Veja você, num banco, quando você abre uma conta, você nada mais é do que um correntista. Já numa cooperativa de crédito, quando você se associa a uma cooperativa de crédito, você se torna não só um usuário, um cooperado, usuário do serviço, mas dono da instituição. Verdade. Isso é importante a gente frisar. Né? Todo associado do Sicoob Nossa Coop é um dono da instituição. E por isso, e também por isso, ele consegue determinar em assembleia os rumos os rumos da organização, né? Vamos dizer assim. Uma outra questão que é muito importante também a gente elencar com relação aos bancos, os bancos, via de regra, têm uma atuação muito voltada para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas de alta renda, diferentemente do cooperativismo. E isso, inclusive, é uma determinação do Banco Central para o cooperativismo, para que o cooperativismo cresça e consiga abarcar toda a população, inclusive aquelas pessoas que não são de alta renda. Uhum. Então, isso, na nossa Copa, ele é muito mais democrático nesse sentido. As cooperativas são muito mais democráticas, não há seleção de público. Qualquer pessoa que tenha interesse em participar é muito bem-vinda associada no cooperativismo e na nossa Copa. E, por fim, eu gostaria de salientar também o interesse pela comunidade. Isso é algo muito importante a gente frisar, porque um banco, via de regra, e até o nosso presidente Alfredo costuma dizer muito isso, os grandes bancos normalmente fazem as operações, obtêm aqui os lucros, e esses lucros normalmente são enviados para a matriz, que normalmente nem no Brasil está. Né? São bancos internacionais. Enquanto o cooperativismo de crédito não. Tudo que é gerado de receita, de sobras, de resultado na cooperativa é entregue aos cooperados em assembleia e fica ali no âmbito da própria comunidade, né? Onde a cooperativa está instalada. Isso é totalmente diferente, né? É um diferencial assim, muito destacado em relação aos bancos, não é verdade? Sem dúvida. E qualquer pessoa pode participar de uma cooperativa? Como que a pessoa faz para se associar? É importante, Alexandre, a gente mencionar que, basicamente, nós temos 2 tipos de cooperativa. Aquelas cooperativas segmentadas, que são aquelas que normalmente são criadas por profissionais, liberais, por um segmento. Essas cooperativas, somente esses profissionais podem fazer parte. Mas no caso da nossa Coop, a nossa Coop, desde o ano de 2018, ela é uma cooperativa de livre admissão. E, portanto, ela pode receber qualquer público, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Para isso, basta que ela concorde com o estatuto da cooperativa, faça a integralização inicial, abra sua conta e, a partir daí, ela já se tornou dono da instituição e um cooperado apto a usar todos os nossos serviços e produtos. Muito interessante. Bom, você fez uma pesquisa, não é, Fabiano? Verdade. Sobre os motivos que fazem as pessoas se tornarem cooperados. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa? Claro. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2019. Na oportunidade, eu estava fechando lá o meu mestrado em administração. E isso era uma pergunta que, para mim, era a pergunta de $1 milhão.
O que faz uma pessoa se associar ao cooperativismo? E a minha pergunta, que eu já linko um pouquinho também, porque, infelizmente, hoje no Brasil a participação não é tão grande. As pessoas não têm tanto conhecimento do cooperativismo de crédito. E quem conhece, sabe das vantagens, entende que é algo absolutamente fantástico. Verdade. Então, a minha pergunta era primeiro saber o que mais atrai o cooperado, para que dentro da nossa COP, usando essa pesquisa aí já na diretoria da nossa COP, tentar massificar e tentar divulgar o máximo possível esses diferenciais que atraem mais o cooperado, para que a gente pudesse evoluir aí no número de cooperados. Bom, então essa pesquisa foi feita no âmbito da nossa COP, né? Não é uma pesquisa que foi feita no âmbito geral do cooperativismo. Meu objeto de pesquisa ali foi os cooperados da nossa COP. E colocamos diversas variáveis. Dentre elas, as vantagens, que eu chamei de vantagens relativas, que são aquelas diferenciais, né? Se o cooperado tem essa percepção, por exemplo, taxa de juros de empréstimos, consignado mais barato, taxa de remuneração mais alta do que a média do mercado. Também coloquei, porque também é uma questão também que me intriga, a questão da cultura cooperativista. Coloquei na minha pesquisa também como questionamento se as pessoas conseguem perceber a diferença entre banco e cooperativa sobre a ótica da cultura do cooperativismo. E, no final da pesquisa, o que a gente observou foi que o que mais atrai, o que mais chama a atenção do público para uma cooperativa é exatamente as vantagens relativas, que é a competitividade da cooperativa em relação aos bancos. Taxa de juros mais barata, taxa de consignado mais barata, via de regra, taxas de investimentos melhores, né? E o retorno também das sobras da cooperativa. Então, nessa pesquisa, o que ficou muito claro para mim é que as pessoas estavam aderindo ao cooperativismo em virtude de estar fazendo uma economia em relação ao que pagam nos bancos. É o que faz todo sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como que você relaciona o diferencial das cooperativas de crédito em relação aos bancos, em relação ao sistema financeiro convencional? É importante a gente conversar sobre isso, porque eu tenho sempre comigo essa pulguinha atrás da orelha, que o sistema cooperativismo como um todo, ele precisa se divulgar melhor. E no sentido de falar que nós não somos bancos. A ideia que se tem em algum momento, e eu percebo muito isso, Alexandra, sobretudo nas nossas agências aqui em Belo Horizonte, em grandes polos, que as pessoas não têm muita percepção da diferença entre uma cooperativa e um banco. Sabem que o Sicoob, nossa COP, seria um banco e que tem taxa melhor e por isso eu vou fazer adesão. Entendi. Mas a gente precisa trabalhar muito no sentido de divulgar a cultura do cooperativismo, porque as pessoas entendam o que é uma cooperativa. Porque uma cooperativa ela tem um interesse e tem uma responsabilidade social muito grande, né? Muito maior que a de um banco, inclusive. A cooperativa de crédito ela é responsável por ter, inclusive um dos princípios do cooperativismo é esse interesse pela sociedade. Verdade. Então, em uma sociedade, nas agências que nós temos, em cidades menores, a gente percebe claramente isso, o engajamento é muito maior. As pessoas conseguem verificar de maneira muito clara o que a cooperativa conseguiu agregar para a cidade. Vou dar um exemplo para você, por exemplo, da agência de São José da Lapa, e eu sou lá de São José da Lapa, então para mim foi um orgulho, uma satisfação enorme quando a gente teve a oportunidade de inaugurar uma agência do Sicoob Nossa COP na cidade. Foi algo absolutamente fantástico. E aí, mandando um abraço para o meu pai, a gente inaugurou a agência exatamente no dia do aniversário do meu pai. Que legal! Então foi uma alegria dupla. Né? Meu pai esteve lá na inauguração, foi muito legal. Que emoção! E nessa agência de São José da Lapa, eu percebo como a nossa COP mudou a dinâmica da cidade. Naquela oportunidade, antes da inauguração, a gente tinha alguns bancos, mas a gente percebia que os bancos não tinham as pessoas como foco. As pessoas que não estavam de alta renda, as grandes empresas, não tinham atendimento adequado. Em algum momento me parecia até que os bancos estariam fazendo um favor para o cliente quando ele chegava lá para fazer algum tipo de operação. Isso me incomodava muito. E com a nossa COP a gente percebeu isso, como mudou a história da cidade. Como todo mundo está sendo atendido, como a gente está realizando sonho de pessoas que até aquele momento não tinham capacidade nenhuma de fazê-lo com relação ao banco. Hoje eu encontro com amigos de infância que se tornaram empresários e me dão aquele depoimento. Olha, se não fosse a nossa COP, eu não estaria
Onde eu estou, a minha empresa não estaria onde está. Gente. Então, é muito perceptível essa mudança, né? Além disso, a gente apoiou diversos eventos na cidade, ajudamos com praças, ajudamos também na construção de uma quadra também, lá no bairro onde eu fui nascido e criado. Então, assim, a gente precisa descobrir uma forma de como demonstrar que a cooperativa que o sistema cooperativista ele é algo absolutamente poderoso, capaz sim de mudar a realidade de uma comunidade. O desafio é como fazer nas grandes cidades, né, onde tudo é menos perceptível, digamos assim. O acesso às cooperativas de crédito, sobretudo em pequenos municípios, faz muita diferença, não é, Fabiano? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E o professor Alfredo, né, nosso mentor e presidente, ele relata isso mesmo. Nós temos uma responsabilidade muito social, sobretudo com as cidades onde não há banco. Verdade. Né, onde o atendimento bancário não existe ou é precário. Então, verdade. Nós temos essa responsabilidade de levar o cooperativismo para essas cidades, né, e tentar, de alguma forma, mudar e contribuir com a realidade, mudar a sistemática ali da cidade. Com certeza. Sobre esse assunto, falando justamente sobre a importância das cooperativas de crédito, o que você acha, assim, como a nossa COP ajuda a desenvolver a cidade social e economicamente, especificamente sobre esse assunto? Uma coisa que a gente percebeu é que a evolução da cultura cooperativista ela tem que ocorrer de uma maneira natural, mas a gente precisa acelerar o processo. Você fala assim, a divulgação das informações, explicar para as pessoas o que é uma cooperativa, né? Destravar aquela falta de conhecimento, né, sobre esse assunto. E o que a gente tem feito no âmbito da nossa COP é trabalhado nas escolas, sobretudo nas escolas de ensino fundamental, para divulgar o cooperativismo, né, e com diversas ações. A nossa COP, já há muito tempo, é uma cooperativa que distribui de maneira gratuitamente o kit escolar. Isso é legal demais. É um projeto fantástico. Então, todo início do ano, o Cicobi, a nossa COP, distribui para os filhos dos seus associados ou para os associados que estão cursando né, fazendo algum curso, a gente distribui o material escolar de maneira gratuita. E aí a gente percebeu o seguinte, olha, a gente já está ali distribuindo material escolar, é bacana, mas a gente precisa avançar. Então, por que não começar a fazer palestras nas escolas? E a gente está investindo muito nisso. Então, a gente tem uma expectativa que até o final do ano a gente consiga fazer aí, abarcar aí cerca de 3 a 4 mil alunos de escolas públicas falando e levando o cooperativismo. Para que essas crianças, né, que na verdade são crianças hoje, mas serão os cooperados de amanhã. Verdade. Aí você já está levando conhecimento na base, né, da pessoa. Além disso, ainda tem as sobras, né, que também ficam naquela localidade, não é verdade, Fabiano? Porque a pessoa recebe as sobras de acordo com a sua movimentação. Então, ela vai investir naquela localidade que ela vive, não é verdade? Perfeito. Vai consumir, gerar consumo, não é verdade? Imagina só que ideia fantástica. Você vai fazer uma operação em um banco, você vai pagar lá a taxa de juros e aquilo é isso. Não há mais nada. Numa cooperativa de crédito, além de você pagar uma taxa de juros mais razoável, mais baixa que a do banco, no final do ano a cooperativa tem o seu resultado financeiro apurado, tem lucro, sobras, e esse valor ele é revertido diretamente para o cooperado na proporção dos serviços que ele utilizou na cooperativa. Então você ganha com uma taxa de juros mais baixa no momento da contratação e lá no final do ano ainda vai ter a oportunidade de receber as sobras da cooperativa, que é exatamente o quê? O resultado de toda a movimentação financeira da nossa COP. Então, quanto mais você movimenta na cooperativa, mais você recebe resultado ao final do ano. Então você ganha 2 vezes. Verdade, verdade. E, Fabiano, avaliando assim a expectativa para o futuro, em termos de crescimento e desafios, como que você avalia, assim, qual que é a sua expectativa para as cooperativas de crédito, sobretudo a nossa COP? No planejamento estratégico que a gente teve há poucos dias no Cicobi Confederação, uma ideia está muito em voga que é a principalidade. As cooperativas têm que avançar e crescer no sentido de ser a principal instituição financeira dos seus associados. Legal. Né? Hoje, um cooperado ele tem
praticamente, na verdade, todos os serviços que um banco oferece, o cooperado tem numa instituição financeira, tem aqui na nossa Copa. Então, a utilização de um banco, ela quase que não há necessidade nesse sentido. E para avançar nessa situação, no planejamento estratégico lá ficou muito evidente que nós temos que focar no associado. Focar na pessoa do associado. Não adianta você ter uma cesta de produtos se essa cesta de produtos e serviços não conversar com as necessidades do cooperado. Né? Não é o cooperado que tem que comprar os nossos produtos, nós é que temos que entregar aquilo que o cooperado quer. Entendi. Então essa é uma ideia principal. O segundo eixo que a gente tem também é investir em tecnologia. A gente percebeu, e foi demonstrado isso no planejamento estratégico do Sicoob, que as empresas de tecnologia têm avançado muito no sistema financeiro como um todo. Né? E a ideia lá é que quanto mais tecnologia, né, quanto mais acessibilidade, quanto mais facilidade para que as pessoas possam movimentar sua conta financeira, contratar os serviços, melhor será para o crescimento das cooperativas como um todo. Os bancos digitais estão aí, estão crescendo muito. Verdade. E a gente não pode perder. E se a gente perder esse trem da história, nós vamos ficar para trás. Então, muito isso. Focado no cooperado, em inovações tecnológicas, esse é o fundamento. E aí, da minha parte, eu incluiria também esse trabalho da cultura cooperativista, porque é importante. Verdade. É importante. Em alguns momentos, você pode verificar que a competitividade do mercado financeiro, em algum momento, vai trazer as taxas de juros da cooperativa com as taxas de juros do banco, vai igualar ali, não vai ter tanta diferença. Né? Pode acontecer em algum momento, como acontece em alguns bancos públicos que têm taxas subsidiadas e por aí vai. Então, se a pessoa não tiver esse propósito, não tiver a noção de que é uma cooperativa, que é uma empresa dele, né? Que é uma instituição dele, e que ele está trabalhando com algo que, além de ser uma empresa dele, tem uma responsabilidade enorme com a comunidade, se as pessoas não entenderem isso, vai chegar em algum momento que somente o atrativo da taxa de juros não vai ser suficiente para o crescimento do cooperativismo. Então, eu acredito que a gente tem sim que focar muito na divulgação da cultura cooperativista, né, para que as pessoas entendam o que de fato é uma cooperativa. Verdade. E você falou sobre o digital, e o digital está sendo fundamental, porque todo mundo está com celular. Exato. Então, faz as suas operações financeiras. E o que eu acho interessante também é que o acesso mais facilitado à internet também ajuda até a pessoa a assistir um vídeo sobre cooperativismo e também tirar essas dúvidas, não é verdade? Verdade. E aqui na nossa Copa a gente tem uma premissa da qual a gente não foge. Nós atendemos os dois públicos. Quem é digital tem um aplicativo, tem o PA digital para trabalhar e não precisa vir na agência. Mas aquele cooperado que ainda tem a necessidade de vir à agência, né, de sentir proximidade, de falar com uma pessoa, e às vezes a gente não percebe, isso é importante. Muito importante. Né? As pessoas isso valorizam. Faz muita diferença. O contato humano, olho no olho, isso é fundamental. Então a gente tem para os dois públicos. Para quem quer ser digital, a nossa Copa está preparada, mas para quem quer também um atendimento pessoal, ter mais contato, nós também estamos preparados aí. Nós inauguramos na semana passada aí a nossa agência lá de Betim. Legal. Então nós estamos chegando aí a 41 agências físicas onde a nossa Copa atua aí. Um sucesso. É isso. Isso aí. Então vamos lá. A pessoa se associa a uma cooperativa. Então ela é dona dessa cooperativa. Perfeito. Assim ela participa das decisões da cooperativa. Exato. Isso é transparência. Você que é cooperado, ainda tem taxas mais atrativas nos produtos e nos serviços financeiros oferecidos Exato. pela cooperativa de crédito. E, além disso, ainda contribui para o desenvolvimento social e econômico da sua localidade. Perfeito. A pergunta que fica é, como não ser um cooperado, não é verdade, Fabiano? Eu acho que agora a gente respondeu, né? Verdade. Vem para o Sicoob Nossa Copa, vem para o cooperativismo. Verdade. Fabiana, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, Alexandre, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com você, conversar com os nossos associados, os nossos mais de 20 mil associados, nossos colaboradores também, mais de 200, e com o público em geral também, né? A gente sabe do alcance da ferramenta das redes sociais. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que as pessoas se permitam a conhecer o cooperativismo. Né? Você está num banco, você está numa instituição financeira tradicional,
Dê a oportunidade do cooperativismo entrar na sua vida. Procure uma cooperativa de crédito, de preferência o Cicobi Nossa Copa, é claro. Com certeza. Mas dê a oportunidade de se tornar dono de uma instituição financeira, dê a oportunidade de pagar menos em relação aos serviços bancários, dê a oportunidade de trazer uma condição interessante para a comunidade onde você vive, né? Então essa é a mensagem. O cooperativismo de crédito ele é absolutamente fantástico e a gente só não tem números melhores, né, do ponto de vista no país, diferentemente do que ocorre na Europa, em outros centros, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, né? Então o meu clamor aqui, o meu pedido é que dê a oportunidade, conheça o cooperativismo, porque você tenho certeza que você vai se surpreender e vai fazer adesão à cooperativa e você só até ganhar. Verdade. Fabiano, muito obrigada por sua disponibilidade em conversar conosco e por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. O prazer foi meu, muito obrigado, um abraço a todos. Até uma próxima. Nós que agradecemos. E você, curta esse vídeo e compartilhe. Afinal de contas, conhecimento tem que ser compartilhado. E se não for inscrito, inscreva-se. Aqui no canal você encontra diversos vídeos sobre esse universo que é o cooperativismo de crédito. Não se esqueça, associe-se. Você só tem a ganhar. Até o próximo vídeo. Até a próxima.